A mentira de Deus na Bíblia. Para você que está chegando aqui no canal e pode estar escandalizado com esse tema, exatamente. Eu não queria descrever desta forma, mas eu prefiro ir direto ao ponto do que ficar suavizando, ficar contornando, fazendo um malabarismo para dizer para você que existe contradições dentro do livro que você acredita que é a palavra de Deus. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar mais uma vez, mais uma mentira do teu Deus, Yahvé, o Deus que você acredita, o Deus da Bíblia, mais uma mentira deste livro que você diz que é sagrado, palavra de Deus. Então aguarde depois da nossa vinheta e fique até o final para você não perder e para depois você não dizer assim, o que esse rapaz aí está dizendo não passa de invenção, de mentira. Então assista até o final, pegue a sua Bíblia na mão e acompanhe as passagens que eu vou lhe apresentar depois da nossa vinheta. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, eu estava num debate com um pastor ontem e eu falei para ele assim, que a desonestidade dos pastores é tão grande, mas tão grande, eles precisam deturpar, colocar palavras dentro do texto que não existe, para não dizer a verdade para o crente. Porque se ele contar realmente o que está descrito, o que está escrito ali, se ele mostrar claramente para os fiéis, a maioria, mais de 90% sai das igrejas. Exatamente. A começar pelas contradições bíblicas, que é o que eu vou apresentar para você aqui. E aí, nesse bate-papo, eu expliquei para ele assim, para início de conversa, não tem Deus nenhum na Bíblia. O que tem é a concepção do autor falando em nome de uma divindade. É o autor que tem o poder da caneta. Quem tem a caneta tem o poder de manipular quem está lendo. Se você não tem uma visão crítica de que o autor está transmitindo ali, você acaba acreditando que realmente existe este Deus descrito aqui, em 2 Samuel capítulo 7. E eu quero que você acompanhe comigo, que eu vou apresentar. E aí você vai tirar sua conclusão. Se Deus mentiu para Davi, ou ele disse a verdade. Aí eu quero que você me acompanhe, para ver se realmente aquilo que Deus prometeu e disse através da boca do profeta Natan, realmente se cumpriu em outra passagem, que fala sobre a construção do templo. Ok? Então vamos lá. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Quem está falando aqui? Yahvé. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo, por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos, diante de ti. E fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. Neste versículo 9 aqui, já demonstra que o Deus aqui, Yahvé, o Deus dos exércitos, ele destruía todos os inimigos de Davi. Então aqui ele já demonstra que ele não ama o mundo de tal maneira. Então isso é uma visão crítica. Se ele destrói os inimigos de Davi, é porque era inimigo dele também. Então ele não amava essas pessoas que ele destruía para Davi. Então ele não amava o mundo de tal maneira. Que Deus bondoso este, né? O Deus que os cristãos adaptou o livro judaico para eles, para a igreja evangélica, e diz, esse é o nosso Deus também. A Torá dos judeus, a Tanar, como dizem alguns pastores. O Tanar, dividido em 24 livros, chama. A Tanar é o nosso Deus. Então esse é o Deus aqui, ó. É o Deus que destrói os inimigos. Caramba, hein? Ó, versículo 10 agora. E prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja removido. E nunca mais os filhos da perversidade
ou aflijam, como dantes. Isso aqui é uma das mentiras, né? Presta bem atenção. Você não percebeu ainda uma mentira aqui nesse texto, versículo 10? Olha só. E nunca mais seja removido. Da onde? De Jerusalém. O povo de Israel foi removido de Jerusalém depois desse contexto aqui de 2 Samuel. Sim ou não? Cativeiro babilônico. Os romanos no ano 70. E aí? Deus cumpriu essa tua palavra aqui? Não, né? Então aqui mesmo, ao vivo, para vocês, nesse vídeo gravado, mas ao vivo para vocês, eu já demonstro mais uma mentira do Deus da Bíblia. Quando foi que esse Deus da Bíblia cumpriu essa palavra na vida do povo de Israel? E temos um outro problema que eu vou apresentar para vocês aqui ainda, referente a esse texto aqui. E desde o dia que eu mandei que houvesse juízes sobre o meu povo, Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que te fará casa. Quando Davi, isso aqui é um texto que Natan está profetizando através de Yahvé para Davi. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, falecer, morrer, eu quero que vocês prestem bem atenção nisso aqui que está grifado de amarelo. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então, olha só, então, depois que dormir com seus pais, depois que você falecer, farei levantar depois de ti. Então, depois que você morrer, eu farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. E este, depois que Davi morrer, que for descendente de Davi, versículo 13, e este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Será que isso é verdade? Ou não passa de uma mentira? Então, antes de eu passar para a contradição desse texto aqui, depois, quando os seus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, eu vou apresentar para você agora a refutação deste versículo 13 primeiro. Este edificará uma casa em meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Será que a confirmação do trono do seu reino foi para sempre? Vamos aqui assistir uma aula com o nosso amigo João Arinaldo e Érica Teles. Vamos? Presta bem atenção. É que vai falar de Jeconias. Que esse Jeconias foi levado para o cativeiro babilônico, só que tanto Jeconias como a sua descendência morrem no cativeiro babilônico. Né? Para quem ainda não leu isso na Bíblia, é só ir lá em Jeremias capítulo 22, que diz que a dinastia davídica se acaba na Babilônia. E aí o Nabucodonosor ele vai levantar um outro governante chamado Zedequias. Entende? Então, o Zedequias passa a ser um governante ali, né, sobre os judeus. Então, a monarquia davídica se encerra na Babilônia. Babilônia com Jeconias. É só ler Jeremias capítulo 22. Então, não tem nada a ver com o Novo Testamento, com Jesus, né? Que tentam fazer um malabarismo ali. Então, como vocês perceberam, a linhagem de Davi acabou ali na Babilônia. E aí? O trono do seu reino foi para sempre? Ou os judeus fizeram uma manobra para continuar tal descendência de Davi através de outras pessoas? Para continuar o mito? Caramba, hein? Mas, como vocês viram aí, tá na Bíblia, tá o versículo que eu postei para vocês aí, mais o vídeo do João Arinaldo com a Érica Teles. Isso daí já demonstra as manobras que existem dentro da Bíblia, as contradições dentro da Bíblia. E o pior ainda, se a linhagem, a descendência de Davi acabou ali na Babilônia, e o que de falar
que os cristãos dizem que Jesus é descendente do rei Davi? Pulverizou o Novo Testamento, esse versículo de Jeremias, capítulo 22. Exatamente. Cara, é muita contradição dentro da Bíblia. Mas vamos para mais uma mentirinha. Aqui eu já apresentei várias mentiras para você dentro do texto, tá? Agora vamos para a mentira principal desse vídeo. Então vocês entenderam que quando Davi morresse, quando o tempo dele fosse completo e vieres a dormir com seus pais, então o Senhor iria levantar depois de ti um dentro da sua descendência, o qual seria das suas entranhas, e este reino seria estabelecido. Será que realmente isso aconteceu? Presta atenção nesse texto aqui. 1 Crônicas, capítulo 29. Não vou ler todos os textos, eu tirei alguns versículos aqui. Não vai falar que é texto fora de contexto, não. Eu tirei aqui que é a parte que o povo começa a trazer as ofertas, trazer as joias, as madeiras, as coisas para edificar o templo. O templo de Jerusalém, ok? O templo de Salomão. Disse mais o rei Davi a toda a congregação. Disse quem aqui? O rei Davi. Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro. E esta obra é grande, porque não é o palácio para homem, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, cobre para as de cobre, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix e as de engaste, e pedras ornamentais. E aqui ele vai dizer sobre tudo que ele está preparando. Quem está preparando aqui o templo? Quem está preparando o templo? Conseguiu pegar aí a contradição? Não conseguiu? Não. Volta no texto anterior. Lá. Quem queria substituir o reinado e que este ia preparar o templo? É o versículo 12. Quando os teus dias forem completos, acabou, e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre as tuas descendências, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. E este, depois de Davi morrer, depois que Davi assumir o lugar, depois que assumiu o lugar de Davi, este edificará uma casa em meu nome. Peraí, mas em 1 Crônicas, quem está edificando a casa para Deus é o próprio Davi. Não é o descendente dele. E aí, não tem mentira na sua Bíblia? Não tem contradição na sua Bíblia? Não? Tá, Fernando, não acreditei ainda. Vamos continuar o texto aqui. Aí ele vai dizer assim, ó. E ainda, porque tem afeta a casa do meu Deus, de ouro e prata particular que tenho, eu dou para a casa de meu Deus, afora tudo que tenho preparado para a casa do santuário. E deram para o serviço da casa 5.000 talentos, aí vai ter toda essa narrativa, né? O que possuíam pedras preciosas, deram-nas para o tesouro da casa do Senhor, tudo mais. Quem está recolhendo e construindo o templo aqui? Davi. Por isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação e disse Davi, bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. O Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, nossos pais, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração do teu povo. Encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, o meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos, e para fazer tudo, e para edificar este palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação, agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostaram-se perante o Senhor e o rei. E ao outro dia imolaram sacrifícios ao Senhor e ofereceram holocausto ao Senhor,
1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações e sacrifícios em abundância por todo Israel. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo, e a segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor por líder, e a Zadok por sacerdote. Mas peraí, tudo isso aqui não ia acontecer só depois que completasse o tempo de Davi e ele morresse, e só depois isso daqui iria acontecer, segundo o texto lá de Samuel? Não tem contradição na sua Bíblia? E todos os príncipes, os grandes e até todos os filhos do rei Davi se submeteram ao rei Salomão. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo o Israel, e deu-lhe a majestade real, como antes dele não teve nenhum rei em Israel. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo o Israel. E foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. E Hebron reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 33 anos. E morreu depois que ele empossou Salomão, depois que ele preparou, ele fez toda a oferta, ele construiu o templo, depois ele empossou Salomão para assumir o seu lugar. Aí que ele morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Não tem mentira na sua Bíblia? Não? Então eu vou voltar, porque eu sei que você tem uma venda que chama fé. Você mais crê do que você acredita que não está escrito. A gente pode esfregar na sua cara, mas você não vai dar importância. Vou voltar para você o texto lá, tá? De Samuel. Presta bem atenção. Ó, quando teus dias forem completos e vieres a dormir com o teu pai, vieres, quando você morrer, a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti, dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Então, quando isso iria acontecer? Só depois que Davi morresse. E só tem um problema aqui, né? Porque a descendência de Davi, o primogênito não é Salomão. O primogênito é o filho da prostituição, o filho do adultério. O primogênito é o filho do adultério. E segundo as narrativas da Torá, da lei dos judeus, o pecado de Davi com Betseba deveria ser punido por apedrejamento até a morte, porque eles quebraram o mandamento da lei de Moisés. Se fosse realmente colocar Davi no tempo da Torá, e nós sabemos que a Torá é posterior à história de Davi, então Davi e Betseba teria sido apedrejado até a morte por ter cometido adultério. Inclusive, ter colocado o teu próprio amigo na frente de batalha e ter cometido homicídio para que ele morresse, né? Para que ele morresse, para que ele pudesse te dar um descanso na questão da consciência, porque ele ter traído o seu amigo e ter adulterado com a mulher dele e ter engravidado ela. Então, disso daqui que eu já apresentei para vocês, várias contradições bíblicas, várias mentiras dentro do texto. E aí você vai dizer para mim que a Bíblia é palavra de Deus, inspirada? Jamais. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Meus queridos, você que ainda tem crença neste livro, saia da bolha, vai estudar, se debruça, começa a acompanhar os canais aí racionalistas, canais ateus, agnósticos, começa a ser crítico, começa a criticar. Criticar não é falar mal, é fazer comparação nas histórias. Peraí, mas por que aqui fala que Davi, depois que Davi morresse, que seria levantado das suas entranhas um descendente que ia assumir? E ainda temos grandes problemas ainda, porque Deus fala que o seu reino seria eterno, né? Para sempre. Mas chega ali na Babilônia, é encerrado ali, e os judeus levantam outra descendência para continuar ali a descendência de Davi, que não era por Davi, né? E não foi nem o próprio povo de Israel que levantou, né? Foi alguém de fora. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe. E até o próximo vídeo.